Olá, sejam bem-vindos ao Oscar Cursos. Aqui quem fala é Paulo Peixoto. Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso 3 em 30. São 3 meses de preparação em 30 dias. É aquela reta final para você gabaritar a prova de primeira fase da OAB. Bom, está aqui o meu Instagram, @phlpeixoto. Pode me seguir, acompanhar as dicas que eu posto lá para vocês. E também, se vocês quiserem, tem o meu canal no YouTube, Paulo Peixoto Prove. Podem se inscrever e acompanhar o conteúdo que eu coloco lá. Vamos para a nossa questão de hoje. Vamos ver aí o que nos aguarda em direito constitucional. Vou colocar o material e a gente começa a trabalhar. Então, nossa primeira questão do 28º exame, certo? Tem a ver com controle de constitucionalidade, a arguição e descumprimento de preceito fundamental. Então, é um tema recorrente na prova de direito constitucional, precisa entender controle de constitucionalidade. Você não pode ir para a prova sem saber controle. É um tema que cai bastante e é um tema mais teórico. Então, é fundamental que, além dos artigos da Constituição, você tenha aí um resumo, um livro de doutrina que te deu um suporte, que te deu um apoio para você entender as principais questões do tema. Mas vamos lá, eu vou aqui ler o enunciado e aí eu vou fazendo as considerações. Numerosas decisões judiciais, contrariando portarias de órgãos ambientais e de comércio exterior, concederam a autorização para que sociedades empresárias pudessem importar pneus usados. Então, são decisões judiciais que estão autorizando a importação de pneus usados. Se você for pesquisar, você vai perceber que isso aqui aconteceu no Brasil. Tá? Tivemos uma ação que discutiu isso lá no Supremo. Diante disso, o presidente da República ingressa com a DPF, sustentando que as decisões judiciais, certo? Essas que estão autorizando a importação de pneus, elas estariam violando o preceito fundamental, representado pelo direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a decisão está violando a saúde e o meio ambiente. A partir do caso, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. A DPF não se presta a impugnar decisões judiciais, pois seu objeto está adstrito às leis ou a atos normativos federais ou estaduais, de caráter geral e abstrato, assim entendidos aqueles provenientes do Poder Legislativo em sua função legislativa. Esta letra A ela está errada. Por quê? Porque a DPF, sim, ela se presta a impugnar decisões judiciais. Aliás, ó, anota aí, você que está assistindo essa aula. Cabe à DPF contra decisões judiciais conflitantes, contra portarias ministeriais, contra portarias ministeriais, contra decretos regulamentares, Então, cabe à DPF contra decisões judiciais, pode até acrescentar conflitantes, contra portarias ministeriais e contra decretos regulamentares, é o que já caiu em prova. E por que cabe a DPF contra esse tipo de ato? Porque quando você lê o artigo 1º da Lei 9882 de 99, que é a lei que cuida da DPF, diz lá que ela cabe contra ato do poder público que viola preceito fundamental. E o fato de utilizar essa expressão genérica, ato do poder público, ou ato de poder público, permite que qualquer ato do poder público, a princípio, seja submetido à DPF. Pode ser um ato administrativo, um ato judicial, uma decisão judicial, certo? Um ato legislativo, qualquer ato. Só que aí eu quero que você acrescente por uma linha aí, você que está acompanhando, põe um asterisco, escreva. A DPF é regida pelo princípio da subsidiariedade. Pelo princípio da subsidiariedade. Significa que ela só será usada quando não houver outro meio para sanar a lesão. Repetindo, ela só será usada quando não houver outro meio para sanar a lesão. Em outras palavras, quando não couber a DI, nem a DC, nem a DO, aí sim pode ser cabível a DPF. Ela é ação subsidiária, ela é ação residual, ela vai ser sempre pensada por último. Deixa eu ver se cabe as outras ações. Ah, não cabe. Então deixa eu ver se cabe a DPF. Sempre por último. Por isso, ela tem esse caráter, a subsidiariedade, que é fundamental. Já caiu em questão menção a esse princípio, certo? Então a letra A, quando diz aqui que ela
não se presta a impugnar decisões judiciais, está errado, tá? Está errada essa letra A. Nós já tivemos até a DPF contra decisões judiciais que determinaram a suspensão do funcionamento do WhatsApp no Brasil inteiro. Lembra uma época que teve um juiz que determinou que o aplicativo fosse suspenso, parasse de funcionar? Houve uma DPF, conhecida aí como a DPF do WhatsApp. Interessantíssimo isso, depois pesquisa aí na internet. Bom, então essa letra A aqui, o começo dela já está errada, e ainda vou fazer mais um comentário. E diz aqui, ó, pois seu objeto está distrito às leis ou atos normativos federais e estaduais de caráter geral e abstrato, que também tem mais um equívoco. Por quê? Ainda no artigo 1º da Lei 9882, além da DPF, essa que eu disse que viola, que é ato de poder público que viola preceito fundamental, nós também temos a chamada DPF incidental, que ela tem por objeto uma controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual, distrital, municipal e anterior à Constituição. Então vai muito além daquilo que está escrito aí na letra A. Então, cabe contra decisão judicial e ela cabe contra atos de um modo geral, sempre respeitando o princípio da subsidiariedade. Letra A, corta, tá errado. Letra B. A DPF tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, até aqui ok, resultante de ato de poder público, ok, ainda que de efeitos concretos ou singulares, ok, logo pode impugnar decisões judiciais que violem preceitos fundamentais da Constituição, desde que observada a subsidiariedade no seu uso. Ó. Já cantei a bola aqui, já tinha dito sobre o princípio. Essa letra B está correta. Aliás, ó, uma dica para você que está se preparando. Separe as alternativas por trechos. Ó. Você vê que eu estou comentando determinados trechos da alternativa. Fica mais fácil para você verificar se tem eventualmente um erro. Isso vale para a OAB e quando você for prestar concurso público, se essa for a sua intenção, você vai perceber que tem que ser feito dessa forma também. Então, letra B, correta. Letra C, a gente já sabe que está errado, obviamente, só tem uma resposta certa, né? Então, embora as decisões judiciais possam ser impugnadas por ADPF, que aqui começa bem, a alegada violação do direito à saúde e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado não se insere no conceito de preceito fundamental, conforme rol taxativo constante na Lei 9882. Errado. A doutrina não diz, nem a nossa Constituição, nem a lei diz o que é preceito fundamental. Ela fala preceito fundamental. O STF que vai dizendo, vai interpretando e dizendo, bom, isso aqui é preceito fundamental, isso não é. Em resumo, professor, o que é um preceito fundamental? Você pode entender que preceito fundamental são os princípios, certo? E os direitos previstos na Constituição. Princípios e direitos previstos na Constituição. Aqui falou de saúde. Saúde não é um direito? Sim. O meio ambiente também não é um direito? Então, está dentro aí do conceito de preceito fundamental e o rol não é taxativo, tá? Por quê? Porque é um termo vago que permite interpretação. Errada a letra C. Letra D. A DPF não pode ser admitida, pois o presidente da República, na qualidade de chefe do Executivo, não detém legitimidade ativa. Já vou parar por aqui. Errada também. Por quê? Porque quem são os legitimados para a DPF, para a propositura dessa ação? Os mesmos da ADI, os mesmos da ADC e da ADO. Todos aqueles do rol do artigo 103 da Constituição. Anota esse artigo, já caiu várias vezes. Artigo 103 da Constituição. Tá? E o presidente da República está neste rol. Aliás, ele é considerado um legitimado neutro ou universal. Por quê? Porque ele não precisa demonstrar a pertinência temática, certo? Que é aquela relação entre a norma impugnada e o interesse dele em querer impugnar aquela norma. Qual é o objetivo dele? Então, ele é um legitimado neutro. Tudo bem? Ótimo. Então, letra D também errado. Ficamos com a letra B de bola, letra correta. Fique atento ao tema do controle de constitucionalidade, em especial legitimidade para as ações, tá? E objeto, ou seja, que tipo de ato pode ser impugnado. No meu Instagram, que eu falei lá no início, tem também um quadrinho. Cheque lá, tem um quadrinho com essas divisões das ações de controle, vai facilitar a tua vida. Vamos para a próxima. Agora, a próxima questão falando de poder legislativo, também do 28º exame. A mesa da Câmara dos Deputados encaminhou ao ministro de Estado da Saúde um pedido escrito de informações.
acerca de sua participação na formulação da política pública e na execução das ações de saneamento básico no território nacional. Passados 30 dias do recebimento do documento, não há qualquer resposta por parte do Ministério, sendo que o ministro da referida pasta entende que as questões suscitadas não demandam resposta ministerial, por não possuírem caráter técnico, mas apenas político. Indignado, o presidente da mesa da Câmara dos Deputados submete a questão à apreciação de sua assessoria jurídica. Sobre o caso narrado, assinale a opção que apresenta, de acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, a resposta correta. Bom, está falando de legislativo. Está falando de legislativo? Anote, eu quero que você leia do artigo 44 até o artigo 75 da Constituição. Você vai passar por vários pontos, do 44 ao 75. E lá na casa dos artigos 50 e pouco, dos 50, 51, 52, importante ler esses artigos, vai ter uma disposição sobre eventual competência aí da mesa da Câmara para encaminhar pedido escrito, solicitar informações a ministro de Estado. Lembrem-se que o Poder Legislativo, além de legislar, obviamente editar normas, ele também tem uma função de fiscalizar, de verificar como é que os atos estão sendo feitos pelo Executivo. Então, é uma função do Legislativo fiscalizar. Se não fazendo aí uma política relacionada a saneamento, nada impede que o Congresso solicite informações. Então, quando você vai até o artigo 50 da Constituição, você vai ler o caput do artigo 50, que vai falar sobre a possibilidade da Câmara dos Deputados, do Senado ou suas comissões convocarem ministros para eles lá depor, certo? Prestar informações. E no parágrafo 2º, esse é justamente o fundamento dessa questão, no parágrafo 2º está escrito assim, ó, as mesas da Câmara e do Senado poderão encaminhar pedidos escritos de informação a ministros de Estado ou qualquer das pessoas referidas no caput, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Então o ministro não pode responder, eu vou deixar para lá, eu não quero responder. Não, ele tem esse compromisso, ele tem essa responsabilidade, e se ele não responder o pedido, ele está cometendo crime de responsabilidade. Então esse é o fundamento. Vamos ver as alternativas? Letra A. O ministro do Estado da Saúde, em exercício no âmbito do Poder Executivo, somente está obrigado a responder aos pedidos oriundos do Presidente da República. Errada essa alternativa. Embora ele esteja aí dentro do Poder Executivo, certo? É o Presidente da República quem o nomeou, o ministro não tem só essa responsabilidade, ele também deve atender às solicitações, aos pedidos feitos pelas mesas da Câmara e do Senado. Então, letra A errada. Letra B. Em razão do princípio da independência entre os poderes da República, a ausência de resposta por parte do Executivo não poderá acarretar sanções, embora possa gerar uma crise entre os poderes. Ok, pode gerar crise, mas não tem essa de não acarretará sanções jurídicas. A gente já viu. Haverá aqui incidência a possibilidade dele ser responsabilizado por crime de responsabilidade. Então, letra B também corta. Letra C. A ausência de resposta poderá fazer com que o ministro responsável pela pasta venha responder por crime. Cuidado aqui, ó, perante o STJ, caso seja denunciado pelo MP. Quando essa alternativa, que poderia ser mais completa, usa só a expressão crime, está fazendo menção ao crime no sentido de ilícito penal, com base no Código Penal e na legislação penal especial. Então, não se aplica, não é o simples fato dele não responder, não prestar informações, não vai gerar um crime no sentido penal. Então, está errada essa letra C. Sobrou a letra D de dado. O ministro de Estado da Saúde poderá vir a responder por crime de responsabilidade, não lhe sendo assegurada discricionariedade para deixar de responder, exatamente, ao pedido de informações formulado pela mesa da Câmara dos Deputados. Então, letra D de dado é a letra correta. Ele responde por crime se não responder, não atender aí, se recusar ou não atender no prazo de 30 dias. Bom, meus caros, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, mande aqui para a gente e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais.